Maria, Mãe de Jesus. Primeira parte. Maria, também conhecida como Maria de Nazaré, é chamada pelos católicos e ortodoxos de Virgem Maria, de Santa Maria, de Nossa Senhora e Mãe de Deus. Foi a mulher de Nazaré, identificada no Novo Testamento, no Alcorão, como a Mãe de Jesus. Assim, uma variedade de diferentes títulos são usados pelas igrejas. Obrigado, Maria, a primeira adepta ao cristianismo. Todo o nosso amor, gratidão e devoção. Tradicionalmente, os cristãos acreditam que ela concedeu seu filho milagrosamente pela ação do Espírito Santo. São incontáveis os títulos atribuídos a Nossa Senhora, alguns muito conhecidos, outros não. A tão popular ladainha de Nossa Senhora evoca mais de 50. Isto ocorre devido ao aspecto geográfico e cultural, pois os fiéis católicos estão espalhados em diversas nações em suas respectivas culturas e costumes pelo mundo. É revelado pela tradição antiga e registrada por escritores e padres, doutores da Igreja Católica, bem como pelos da Igreja Ortodoxa e Cóptica, que desde os primeiros séculos o povo cristão honra a Virgem Maria, de onde surgiram os mais antigos títulos dados à Virgem Maria, como cheia de graça, gratia plena, Virgem, Virgo, Mãe de Deus, Mater Dei, Estrela do Mar, Stella Maris, Senhora, Domina, Santa Maria, Sancta Maria, Rainha do Céu, Regina Coeli ou Caeli, concebendo seu filho milagrosamente pela ação do Espírito Santo. Ocorreu quando ela estava noiva de José e aguardava o rito do casamento que tornaria a união formal. Ela se casou com José e o acompanhou a Belém, onde Jesus nasceu. De acordo com o costume judaico, o noivado teria ocorrido quando ela tinha cerca de 12 anos. O nascimento de Jesus aconteceu cerca de 1 ano depois. O Novo Testamento começa o seu relato da vida de Maria com a Anunciação, quando o anjo Gabriel apareceu a ela anunciando que Deus a escolheu para ser a mãe de Jesus. O Novo Testamento relata sua humildade e obediência à mensagem de Deus. Faz dela um exemplo para cristãos de todas as idades. As informações fornecidas do Novo Testamento pelos Evangelhos sobre a Dama da Galileia, a devoção cristã e a teologia construíram uma imagem de Maria que cumpre a previsão atribuída a ela. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Lucas 1, versículo 48. O Evangelho de Lucas menciona Maria frequentemente em relação aos outros evangelhos, identificando-a pelo nome 12 vezes, todas elas na narrativa da infância. O Evangelho de Mateus menciona seu nome por 5 vezes, 4 vezes na narrativa da infância, e apenas uma fora da narrativa da infância. O Evangelho de Marcos cita Maria apenas uma vez e a menciona como a mãe de Jesus, sem nomeá-la, em Marcos 3, versículo 31. O Evangelho de João se refere a ela 2 vezes e a descreve como mãe de Jesus, mas não a menciona pelo nome. Ela é vista pela primeira vez nas bodas de Caná, da Galileia. Um evento que só é mencionado neste Evangelho
e também é o único texto dos evangelhos canônicos em que Maria dirige a palavra a Jesus adulto. A segunda referência em João, também exclusivamente listada neste evangelho, descreve a mãe de Jesus junto à cruz de seu filho, com o discípulo amado. No livro dos Atos, Maria e os irmãos de Jesus são mencionados na companhia dos 11 apóstolos que estavam reunidos no cenáculo, depois da ascensão. No livro do Apocalipse, João não identifica explicitamente a mulher vestida de sol, como Maria de Nazaré. No entanto, alguns intérpretes fizeram essa conexão. Nossa Senhora do Apocalipse tornou-se mais um título dado a Nossa Senhora, atraindo devotos do mundo todo. Segundo uma tradição católica, estima-se que a Virgem teria nascido a 8 de setembro, data em que a Igreja festeja a sua natividade. Também é da tradição pertencer à descendência de Davi. Neste sentido, existem relatos de Inácio e Antioquia, Santo Irineu, São Justino e de Tertuliano. Quando Maria, aos 3 anos, foi enviada ao templo pelos seus pais, uma comitiva de donzelas virgens, segurando candeias de 2 a 2, acompanharam-a até seu destino. A recebeu o sacerdote, o qual, depois de tê-la beijado, abençoou e exclamou: O Senhor engrandeceu teu nome diante de todas as gerações, pois que no final dos tempos manifestará em ti sua redenção aos filhos de Israel. Assim cumpriu-se a profecia de Salmos 44 e 45, de que a noiva seria apresentada ao rei por uma comitiva de outras virgens. Os primeiros versículos falam sobre mais belo de todos os filhos dos homens, cheio de graças e bênçãos eternas, o herói defensor da verdade e da justiça. Este é Jesus Cristo, o Messias e Filho de Deus. O versículo 10 aponta essa tal Rainha Virgem como estando à direita do Pai, o que tem uma simbologia de grande honraria. Já os versículos 14 e 15, como interpretação máximo, falam sobre como a filha desse rei, que mais cedo revelou-se como o próprio Deus, apresentou-se a ele toda formosa, com vestes bordadas em ouro e roupagens multicores. Mais cedo, é exposto que a beleza da Virgem encanta o rei, seu pai, o que nos aponta a formosura e luxo de suas roupas. Representam as diversas cores de suas várias virtudes e o valor precioso como que de ouro, de todas as suas qualidades, com as quais foi ornamentada ao longo de seu crescimento. Na Igreja Católica Romana, a Virgem Maria é reconhecida pelo título de Bem-aventurada, em reconhecimento à sua assunção ao céu e sua capacidade de interceder em favor daqueles que recorrem a ela por meio de orações e práticas devocionais. Os ensinamentos católicos deixam claro que Maria não é considerada divina e orações a ela dirigidas não são respondidas por ela, mas por Deus. Os 4 dogmas católicos de Maria. Mãe de Deus, a perpétua virgindade de Maria, a Imaculada Conceição de Maria, a Assunção da Virgem Maria ao céu. Uma comissão de teólogos do Vaticano encontra-se a avaliar uma petição internacional subscrita por numerosos bispos e fiéis católicos para a eventual proclamação de um 5º dogma mariano, que declare também a Virgem Maria como advogada,
medianeira e corredentora de toda a humanidade para com Deus. Segunda parte. Dogmas marianos. O que são dogmas? Quais são? Quando foram proclamados e a sua importância para a nossa fé? Convidamos a todos a mergulharem em realidades extraordinárias relacionadas à história da salvação por Jesus Cristo. Entender esses dogmas é entender a fé católica e, apesar de carregar o nome mariano, apontam apenas para Nosso Senhor. O que é um dogma? O Catecismo da Igreja Católica diz: o magistério da Igreja faz pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando propõe de um modo que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé. Verdades contidas na revelação divina ou quando propõe, de modo definitivo, verdades que tenham com elas um nexo necessário. Em resumo, um dogma é uma verdade de fé. É importante entendermos que o Papa proclamar um dogma não faz com que, a partir daquele momento, fosse feita uma verdade. O que acontece é a confirmação de uma realidade que sempre existiu. No verdadeiro desenvolvimento do dogma, nada se inventa, tudo se descobre, vai-se do implícito ao explícito. Surgem então novas perspectivas, não propriamente dados novos. O que são dogmas marianos? Quando acrescentamos marianos, estamos tratando de verdades de fé, que envolvem a pessoa da Virgem Santíssima. Maria não é uma mulher qualquer. É a escolhida por Deus para receber em seu seio o Redentor da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. Ao pensarmos em Maria, pensamos em Jesus. De maneira quase medular, é deduzível que ao redor de Nossa Senhora tenham acontecimentos extraordinários, fundamentais para que a história da salvação fosse plenamente realizada. Durante a história da Igreja, esses acontecimentos foram sendo levados ao status de dogma, que hoje são 4. A maternidade é divina. Maria é mãe de Deus. A virgindade perpétua. Maria é virgem desde antes, durante e depois do parto de Nosso Senhor. Imaculada Conceição. Maria foi preservada da mancha do pecado original. E a Assunção. Maria foi assunta em corpo e alma ao céu. A maternidade divina, o primeiro dos dogmas marianos. Pode parecer estranha essa afirmação, que Maria é mãe de Deus. Deus pode ter mãe? Seria equivocado afirmar que Deus foi de alguma maneira gerado por uma mulher? Pois bem, esse tipo de questionamento que gerou debates acalorados, de certa forma se mantém em boa parte das denominações protestantes. E tudo se resolve com uma expressão: união hipostática. Maria gerou a natureza humana de Nosso Senhor. No entanto, a natureza humana e a natureza divina estão unidas inseparavelmente desde o primeiro instante de sua concepção. Por isso podemos afirmar que Maria é mãe de Deus. Isso foi bem definido no Concílio de Éfeso em 431. Tamanha é a importância desse dogma que o celebramos no dia 1º de janeiro, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. É missa de preceito,
ou seja, obrigatória a todo fiel católico, salvo motivo grave. Antes mesmo da proclamação oficial do dogma da Mãe de Deus, o povo já cultuava a Virgem Maria dessa forma. E uma multidão reuniu-se em Éfeso à espera da confirmação da Igreja. Segundo dogma, sempre Virgem Maria. Num mundo cientificista, como o que vivemos, uma voz que se levanta para dizer que Maria foi virgem antes do parto, durante e depois o parto encontra chacota e descrença. Mas ninguém explica Deus e seus caminhos. A nós é pedido apenas que creiamos neste lindo mistério de fé. E nada para Deus é por acaso. Maria já havia consagrado sua virgindade ao Senhor, mesmo antes de receber o anúncio do arcanjo Gabriel. Daí surgem algumas implicações místicas muito profundas. A virgindade perpétua tornou mais significativa a entrega que Jesus fez na cruz ao discípulo amado. Ali Maria foi feita mãe da humanidade. A virgindade perpétua eleva a fecundidade que dela nasceu. A virgindade perpétua prefigura a própria Igreja, que é santa, imaculada e desposada apenas por Nosso Senhor. Esse dogma já havia sido citado no Concílio de Constantinopla em 553 e proclamado em 649 no Concílio de Latrão. A Imaculada Conceição, o mais disputado dos dogmas marianos. Eu sou a Imaculada Conceição. Foi assim que a Virgem se apresentou para a camponesa Bernadette Soubirious na pequena cidade de Lourdes em 1858. Essa apresentação é uma grande confirmação do dogma para um mundo imerso no ceticismo. Essa verdade de fé tinha sido proclamada apenas 4 anos antes, em 1854. Santa Bernadette era iletrada e frequentemente faltava à escola por problemas de saúde. Portanto, não tinha conhecimento catequético básico. Interrogada diversas vezes pelas autoridades eclesiais, a professora Bernadette, muito cética com relação à menina, afirmava categoricamente que sequer mencionara esse dogma. Dizer que Maria foi concebida sem pecado significa dizer que ela foi preservada da mancha do pecado original, para que pura pudesse gerar Jesus, também puro. E isso foi feito por Deus antecipando para a Santíssima Virgem a graça redentora que Nosso Senhor conquistaria pela cruz. Como diz Santo Afonso, Maria de Ligório era conveniente às 3 pessoas da Trindade de Imaculada Conceição de Maria. A Deus Pai, porque se Maria iria mediar a vinda do Salvador, não poderia de maneira alguma ser inimiga pelo pecado de quem iria redimir o mundo. A Deus Filho, porque a um rei é digna uma rainha e não uma escrava. A Deus Espírito Santo, porque merecia uma perfeita esposa. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Quarto dogma, a Assunção de Nossa Senhora. O último dos dogmas marianos a ser proclamado foi em 1950, pelo Papa Pio VII. A Assunção nos deixa uma reflexão belíssima de como é oposta a passagem de Maria para a vida eterna. Afinal, a morte, para qualquer pessoa, é acompanhada de 3 aflições. Primeira,
a incerteza da salvação. Segunda, o apego aos bens terrestres. E a terceira, o remorso dos pecados. Maria tinha certeza da salvação. Nunca cometeu nenhum pecado e era completamente desapegada do mundo. Dessa maneira, sua passagem foi gloriosa, elevada aos céus em corpo e alma pelo próprio Jesus, para ser coroada rainha. Estando em corpo e alma junto a Deus, entendemos a grandiosidade de Maria frente a todos os outros santos. Sua união com a Santíssima Trindade chega ao nível mais elevado possível. Portanto, pedir a intercessão de Maria é confiar nessa união e entender que os pedidos que fazemos à Mãe chegam com carinho e piedade ao Filho. Há alguns movimentos espalhados pelo mundo que defendem a proclamação de um quinto dogma mariano. Maria como corredentora, medianeira de todas as graças. Maria é medianeira porque intercedeu para trazer Cristo, fonte de todas as graças, ao mundo, e Jesus ainda a entregou para esse fim na cruz, um diálogo com o discípulo amado. Maria compartilhou de maneira única o sacrifício de Cristo para redimir a humanidade, dando o seu corpo e sofrendo com Cristo no Calvário. Por isso chamá-la de corredentora. Isso irá acontecer, não devemos nos preocupar, pois Jesus conduz sua igreja. Devemos manter a paz e a alegria de poder ver de perto o espetáculo que é a fé católica. Enquanto isso, peçamos intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, que é a Mãe de Jesus, imaculada, e que está junto de Jesus em corpo e alma. São os 4 dogmas católicos de Maria. Mãe de Deus, a Perpétua Virgindade de Maria, a Imaculada Conceição de Maria e a Assunção da Virgem Maria ao céu, em corpo e alma. Salve a Rainha e Santa Virgem Maria, intercessora perante a Deus nas nossas vidas. Rogai por nós que recorremos a vós. Terceira parte. A história do desterro. Segunda dor de Maria. A fuga para o Egito é um evento descrito no Evangelho de Mateus. Convidamos a todos a mergulharem em realidades extraordinárias relacionadas à história da salvação por Jesus Cristo. Nossa Senhora do Desterro é um título católico dado à Santíssima Virgem Maria. Representa a fuga da Sagrada Família para o Egito. Por isso, também é conhecida como Nossa Senhora da Fuga. É muito venerada na Itália como a Madonna degli Emigrati, sendo padroeira daqueles que foram obrigados a deixar sua pátria para se refugiarem ou a fim de procurar trabalho no estrangeiro. José foge para o Egito com sua esposa Maria e seu filho recém-nascido Jesus, após a adoração dos magos. Quando eles ficaram sabendo que o rei Herodes planeja matar todos os recém-nascidos da região. Quando os magos estavam procurando por Jesus, eles foram primeiro até Jerusalém, para ver Herodes o Grande, e perguntaram-lhe onde encontrar o recém-nascido, rei dos judeus.
O rei então ficou temeroso de que a criança um dia lhe tomaria o trono e planejou matá-lo. Iniciou o episódio conhecido como Massacre dos Inocentes. Porém, um anjo apareceu para José e ordenou que ele tomasse Jesus e Maria e os levasse para o Egito. O Egito era o lugar ideal para o refúgio, pois estava fora do domínio do rei Herodes, mas ainda dentro dos territórios do Império Romano, que tornava a viagem muito mais fácil e segura. De maneira quase medular, é deduzível que ao redor de Nossa Senhora tenham acontecimentos extraordinários, fundamentais para que a história da salvação fosse plenamente realizada. Retorno do Egito. José e sua família retornaram do Egito após, segundo o texto, seus inimigos terem morrido. Acredita-se que Herodes tenha morrido por volta de 4 a.C., e apesar de Mateus não mencionar como, o historiador judeu Flávio Joséfo relata com detalhes a sua horrenda morte. O lugar para onde eles retornaram é identificada como sendo Israel, o único ponto em todo o Novo Testamento onde esta palavra faz a função de um topônimo para toda a região da Judeia e da Galileia, ao invés de se referir ao povo judeu em geral. É, porém, para a Judeia que eles inicialmente retornaram. Mas, ao descobrirem que Arquelau havia se tornado rei da região, eles fugiram para a Galileia. Historicamente, Arquelau se mostrou um rei tão violento e agressivo que no ano 6 depois de Cristo, ele foi deposto pelos romanos para atender os pedidos da população da região. A Galileia era governada por um rei muito mais tranquilo, Herodes Antipas. E há evidências históricas de que a região era um refúgio tradicional para os que se sentiam perseguidos por Arquelau. O relato de Mateus é a única referência a este evento na Bíblia, embora existam diversas tradições sobre ele relatadas nos apócrifos do Novo Testamento. Lendas e apócrifos. Estas obras posteriores contêm diversas histórias milagrosas que teriam acontecido durante a viagem, como palmeiras se curvando perante o menino Jesus, os animais do deserto vindo-lhe fazer romaria, e o encontro com os ladrões que seriam depois crucificados ao lado de Jesus. De acordo com a lenda, José e Maria interromperam sua fuga em um bosque e Jesus ordenou às árvores que se curvassem. Assim, José poderia apanhar frutos para eles, e em seguida ordenou que uma fonte d'água jorrasse das raízes para que seus pais pudessem saciar a sede. Esta história básica adquiriu muitos detalhes extras durante os séculos. A lenda do milagre do trigo. Os soldados em perseguição interrogaram os camponeses enquanto a família estava passando. Os camponeses afirmaram verdadeiramente que estavam apenas semeando o trigo na ocasião, quando ele milagrosamente brota e cresce. Milagre do ídolo. Uma estátua pagã cai de seu pedestal quando o menino Jesus passa por ela.
e uma fonte brota no deserto para que seus pais pudessem saciar a sede. Essa história básica adquiriu muitos detalhes extras durante os séculos. Um outro tema que ocorre após a chegada no Egito é o encontro do menino Jesus com seu primo João Batista, que, de acordo com a lenda, fora resgatado de Belém antes do massacre pelo arcanjo Uriel e se juntar à Sagrada Família no Egito. São lendas e relatos baseados em textos apócrifos. Apenas no Novo Testamento de Mateus consta a fuga para o Egito, o desterro e as artes. Este encontro das duas crianças foi pintado por muitos artistas durante o período renascentista. Após ter se popularizado pelas mãos de Leonardo da Vinci e Rafael Sanzio, em obras como A Virgem das Rochas, duas peças do ciclo medieval. E esta foi a história da segunda dor de Maria, o desterro e a fuga para o Egito. Salve a Rainha e Santa Virgem Maria, intercessora perante Deus nas nossas vidas. Rogai por nós, que recorremos a vós. Quarta parte. As 7 dores de Maria. A coroa das 7 dores de Nossa Senhora relembra as principais dores que a Virgem Maria sofreu em sua vida. Convidamos a todos a mergulharem em realidades extraordinárias relacionadas à história da salvação por Jesus Cristo. Junto à cruz, que a mãe de Jesus torna-se mãe de todos os homens e da Igreja. Unir-se às dores de Maria é unir-se também às dores de Nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está a mãe, está também o filho. Primeira dor. Apresentação do menino Jesus ao templo. Nesta primeira dor, veremos como o coração de Maria foi transpassado por uma espada. Quando Simeão profetizou que seu filho seria a salvação de muitos, mas também serviria para a ruína de outros. A virtude que aprendemos nesta dor é a santa obediência. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada há de atravessar-lhe a alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. O evangelista Lucas, ao narrar a apresentação de Jesus, no 40º dia após a sua circuncisão, quando oficialmente recebeu o nome de Jesus, Maria e José partiram para o templo em Jerusalém, levando consigo o menino a fim de cumprir a lei mosaica da purificação, resgate e apresentação. Para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor. Maria estava consciente que levava seu filho para apresentar ao sacrifício. Estava certa de que o sacrifício que então fazia da vida de Jesus tinha de se consumar no altar da cruz.
Ora, amando vivamente seu filho, sacrificou a si própria a Deus, a oferecer-lhe a vida de Jesus. De maneira quase medular, é deduzível que ao redor de Nossa Senhora tenham acontecimentos extraordinários, fundamentais para que a história da salvação fosse plenamente realizada. Maria tomará parte nas contradições que o Salvador encontrará. Os sofrimentos de Jesus serão os seus. Ela terá o coração transpassado pela mais viva dor. Segunda dor. Fuga para o Egito. Após o nascimento de Jesus, o rei Herodes quis matá-lo. Um anjo do Senhor apareceu a José e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Obediente, José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. A revolta de Herodes se desencadeará na fuga da Sagrada Família de Nazaré para o Egito, para proteger a vida, agora ameaçada do menino Jesus. As ordens de Herodes eram cruéis. O assassinato de todas as crianças com idade de até 3 anos, num evento bárbaro que ficou conhecido por o massacre dos inocentes. Jesus, Maria e José viverão agora como refugiados até que o anjo do Senhor lhes dê ordem de retornar para a sua terra. Em Ramá ouviu-se uma voz, choro e grande lamentação. É Raquel, chorando seus filhos, e não quer ser consolada porque já não existem. Que pesar para o coração de Maria, escreve São Pedro Crisólogo, ao ouvir a intimação do cruel exílio a qual ela e o filho eram condenados. Foge dos teus para os estranhos, do templo do verdadeiro Deus para a terra dos ídolos. A lástima que se compare a de uma criança que, apenas nascida, já se vê obrigada a fugir, levada nos braços de sua mãe. Foram meses de trabalho escondido e de sofrimento silencioso, com a nostalgia da casa abandonada e, ao mesmo tempo, com a alegria de ver crescer Jesus são, forte e longe do perigo. Terceira dor. Perda do menino Jesus. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. A dor de Maria pela perda de Jesus foi sem dúvida uma das mais amargas, porque ela então sofria longe do filho. E a humildade fazia-lhe crer que ele se tinha apartado dela por causa de alguma negligência sua. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro, depois começaram a procurar entre parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois encontraram o menino no templo. Ele só foi encontrado ao fim de 3 dias de intensa procura e de muitas lágrimas de seus pais.
O santo menino empregou aqueles 3 dias em promover a glória do seu eterno Pai, com jejuns, vigílias e orações, e em assistir aos sacrifícios que eram outras tantas figuras do seu próprio sacrifício da cruz. Nesta terra não há pena comparável àquela que uma alma, desejosa de amar Jesus, experimenta quando teme que, por própria culpa, dele se afastou. Foi esta exatamente a dor de Maria naqueles dias, pois a humildade fazia-lhes crer que se tornaram indignos de ter sob sua guarda um tão grande tesouro. É por isso que Maria, encontrando o filho, a fim de lhe exprimir sua dor, disse: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. A resposta de Jesus, diante da pergunta angustiante da mãe, que sofre as penas e dores da perda do filho: Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Maria não compreende as palavras de Jesus, mas guarda-as no seu coração, e aqui lentamente faz com que chegue à maturação. As palavras de Jesus não cessam jamais de serem maiores que a nossa própria razão. Quarta dor. Doloroso encontro no caminho do Calvário. Um dos momentos mais sofridos da paixão é o encontro de Jesus com sua mãe no caminho do Calvário. Na ocasião, a troca de olhar com o filho, a constatação das crueldades que ele estava sofrendo, tudo causava imensa dor no seu coração de mãe. No caminho doloroso, os olhos de Maria e Jesus se encontram. Do meio do grande alvoroço de soldados e transeuntes que se apertavam nos estreitos caminhos da Via Dolorosa, surge diante dos olhos de Maria o Filho Jesus com a cruz nas costas. Depois de passar por todo o sofrimento da flagelação, dos algozes e a condenação do pretório, diante dos olhos de Maria estava a plena realização do cumprimento da profecia de Isaías. Na dolorosa mãe, que à beira do caminho se vê empurrada de todos os lados por aqueles que imploravam pelo sangue do condenado, o profeta Jeremias descortina a face da dolorosa. Suas lágrimas correrem pelas faces, não há quem a console entre todos os seus amados. Vocês todos que passam pelo caminho, olhem e prestem atenção. Haverá dor semelhante à minha dor. Manteve fielmente sua união com o Filho até a cruz, onde esteve em desígnio divino. Veementemente sofreu junto com seu unigênito, e com ânimo materno se associou ao seu sacrifício, consentindo com amor na imolação da vítima, por ela mesma gerada. Terminando o breve encontro na Via Dolorosa, resta a Maria, Mãe de Nazaré, chegar ao pé da cruz e contemplar o projeto salvífico do Pai se consumar na morte redentora de Jesus Cristo. Quinta dor de Maria, a morte de Jesus na cruz. O cume da dor vivida por Cristo foi o Calvário, também para sua Santíssima Mãe Maria. Nesta hora, diante dos olhos da Mãe Dolorosa, se cumprem todas as profecias. Deve
deve ter sofrido muito ao presenciar aquela crueldade coletiva, aquele encarniçamento que foi, da parte dos verdugos, a paixão e morte de Cristo. A Mãe Dolorosa, com os seus olhos banhados em lágrimas, teve que observar o primeiro ato dos homens ao pé da cruz. É doloroso para a Virgem de Nazaré escutar o bater dos pregos nos pulsos do amado Filho. Queria abraçá-lo para consolá-lo e para que ao menos expirasse em seus braços, mas não o podia fazer. Nota que seu filho, mergulhado num mar de angústias, procura quem o conforte, segundo a predição de Isaías. Eu calquei o largar sozinho. Eu olhei em roda e não havia auxiliar. Busquei e não houve quem me ajudasse. Profecias iam se cumprindo diante de Maria Santíssima. Repartiram minha roupa e sortearam minha túnica. Possivelmente fora a própria Mãe de Jesus, com um imenso carinho, havia tecido aquela túnica elegante, nobre e sacerdotal. Agora, uns soldados tão próximos e tão alheios à tragédia, sorteiam-na, brincam com ela. Para quem será a túnica sagrada? Nega-se à mãe o direito de guardar as relíquias do seu filho, mas Maria permanece junto à cruz, mesmo diante de tanto sofrimento. Não está só. Junto a ela está a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e também Maria Madalena. Silenciosa também é a presença do discípulo amado João, que ampara Maria em seu Calvário. Olhando para eles, Jesus disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí sua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. As palavras "Eis aí a tua mãe" exprimem a intenção de Jesus de suscitar nos discípulos uma atitude de amor e confiança para com Maria, conduzindo-os a reconhecer nela a própria mãe e mãe de todos os crentes. Para que toda Escritura se cumprisse, do alto do madeiro, aquele que é a fonte da água viva, sentiu sede, tenho sede. A Mãe Dolorosa nenhuma gota d'água pode oferecer ao seu filho, só podia dizer-lhe: Filho, não tenho senão a água das minhas lágrimas. Um soldado, ao ouvir a queixa do condenado, tudo o que lhe oferece é uma esponja embebida de vinagre. Vinagre me oferecem para mitigar a minha sede. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está realizado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Sexta dor de Maria. Maria recebe o corpo do Filho tirado da cruz. Um silêncio sepulcral cobria a face da terra. Era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a região até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. Diante da cruz que havia atravessado a Via Dolorosa nos ombros de Jesus, estava Maria de Nazaré com o rosto coberto de lágrimas. Com o coração transpassado e nos braços o amado Filho, agora inerte, sem vida.
O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, reinará sobre a casa de Jacó eternamente, e o seu reino não terá fim. Toda a maldade cometida contra Jesus não revoltou aquela mãe, que agora segura nos braços o filho morto pela maldade dos homens. O sofrimento do filho moribundo, que tomava sobre si os pecados e as tribulações da humanidade, transpassou-a também a ela, Jesus dilacerado na carne. Homem das dores, desfigurado pelo mal, Maria dilacerada na alma, Mãe compassiva que, indicando-nos em Cristo a vitória definitiva. Sétima dor. Jesus é sepultado. Consideremos como a Mãe Dolorosa quis acompanhar os discípulos que levaram Jesus morto à sepultura. Depois de tê-lo acomodado com suas próprias mãos, diz um último adeus ao filho e ao seu sepulcro. José de Arimateia, que havia tirado o corpo da cruz, junto com os outros discípulos, enterrou o corpo de Jesus conforme o costume judaico. Colocaram o corpo de Jesus num túmulo novo, onde ninguém havia sido sepultado.